Salve nação, saudações rubro-negra, segue o líder, Mengão 2, São Paulo 0. Flamengo jogou muita bola e vamos ver aqui agora essa entrevista do Felipe Luiz pós-jogo. Essa entrevista com certeza está sendo muito aguardada, né? Todo mundo quer ouvir o Felipe Luiz, todo mundo quer saber também sobre o Pedro, né? Por que ele foi afastado desse jogo contra o São Paulo, né, galera? Vamos lá pro vídeo então, quero dar os créditos para a Flamengo TV, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar a gente, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho, vamos lá. Que estreou hoje pelo Flamengo no Brasileirão, no Maracanã, estava com a família aqui. Só estamos sem áudio. É importante que, além de mapear os espaços, ele conversa o tempo todo com os jogadores, né? Você também conversou com ele num determinado momento, quando estava 0-0 ali. A importância e o peso de ter um Jorginho jogando pelo seu time, Felipe. Boa noite. É um craque, obviamente que eleva muito o nível do nosso meio-campo, já é muito qualificado, né? E eu amo esse tipo de jogador que é treinador dentro de campo. Então ele leva sempre a minha ideia, ele entende e muito rápido, porque ele sente, e ele transmite e corrige o time dentro de campo muitas vezes aonde eu não consigo chegar. Então é um jogador muito diferente, que não à toa foi o terceiro melhor jogador do mundo. E vamos poder desfrutá-lo aqui por um tempo. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. O Flamengo conseguiu uma vitória importante para se manter na liderança, mas eu queria perguntar para você sobre o Pedro, o que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que ia perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros, e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for, mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Cara, me surpreendeu zero essa postura do Felipe Luiz. Eu já esperava essa resposta, porque ele é sincero e ele sempre fala o que tem que falar, ele fala a verdade, cara, sempre, né? Ele não tem medo de ninguém, nem de torcida, nem da diretoria. Pode perceber, todas as entrevistas do Felipe Luiz, ele é reto e direto. Ele fala o que tem que falar.
Tá aí, ele expôs então o Pedro agora, né? Que o Pedro não é de hoje, que ele não quer treinar, ou seja, não é que ele não quer treinar, no meu entendimento, é porque ele não entrega o que tem que entregar no treinamento, né? Ele está bem atrás dos outros. E o Felipe Luiz acabou de revelar tudo, falou, agora chega, né? Vou falar. Falou, e agora a torcida sabe o que aconteceu. Então, o problema é o Pedro. Então, o Pedro tem que querer, né? Ô, Pedrão, cara, nós gostamos muito de você, mas você tem que se ajudar, você tem que querer, né, meu irmão? Você ganha pra isso, né? Agora vamos continuar a entrevista. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete. Eu queria sair agora um pouquinho aqui. Queria sair aqui um pouquinho dessa esfera do Pedro. Acho que você já passou todas as informações. Queria entender, hoje a gente teve 2 problemas com os laterais esquerdos. O Alexandro sentiu ali logo no começo. Em seguida, o Ayrton Lucas teve um problema também, né? O Paiva até já passou para a gente aqui mais ou menos o que houve. E você fez a escolha do Varela ao invés do Vina. Então, eu queria entender como está esse momento do jogador, por que você fez essa escolha, se você puder passar um pouquinho para a gente. Porque, primeiro, uma pena, né, o que aconteceu com o Alex e com o Ayrton. Os dois estavam num momento incrível. O Ayrton foi um golpe aí, espero que não seja muito grave, e que ele possa voltar também rápido, do mesmo jeito que o Alex. O Vinha também vem de uma lesão muito grave e eu acredito que ele não esteja ainda no nível dos companheiros para poder competir num jogo do jeito que estava, né? Estou tentando dar os minutos quando consigo, né? Por exemplo, entrou um jogo contra o Fortaleza, entrou também um jogo no Mundial, mas é um menino que treina com uma força, com uma intensidade, puxa fila em tudo, e eu não tenho dúvida que ele vai voltar ao nível dele quanto antes. O fato também de ele estar no banco é um prêmio pelo esforço que ele faz, e também eu conto com ele, mas nesse momento eu optei pelo Varela, porque eu acredito que o Varela já está mais adaptado e entendendo já muito bem o que eu quero.
Desculpa. Quem vai? Posso? Aqui à esquerda. Felipe, eu só queria voltar ainda no tema do Pedro. A gente não teve a oportunidade de ouvi-lo, mas você, como representante e líder dessa equipe, queria entender o porquê desse comportamento dele. Não é a primeira vez que a gente sabe que o Pedro tem algum tipo de problema dentro do elenco, né? Em 2023 teve aquele lamentável episódio envolvendo também o preparador do Sampaoli. Mas o porquê desse comportamento dele? Talvez na cabeça dele ele conseguiria ser titular incontestável só pelo nome nessa volta depois de uma lesão. Talvez pela questão de você já ter dito que você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro. Queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor. Ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. Cara, parabéns, Felipe Luiz. Parabéns, cara. Você está fazendo um excelente trabalho. E o Pedro tá pisando na bola, né, cara? Não tem como defender o Pedro, né? Ele tá errado. Ele tem que treinar, ele tem que correr. Ele tem que buscar o espaço dele. Felipe Luiz tá corretíssimo. Felipe, aqui, sua esquerda. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Boa noite. É difícil a gente ver um técnico chegar e falar de forma tão dura sobre um jogador publicamente, assim como você falou. Você falou, estou de braços abertos para o Pedro. Você acredita que a relação é possível de reconstruir com o Pedro diante dessa exposição? Enfim, que o jogador às vezes se sente muito exposto, a gente sempre fala sobre isso, etc. Mas a partir do momento que você tem essa posição pública, é possível uma reconstrução de relação com o Pedro? E você falou, conversei com ele várias vezes. Quais foram as respostas, as reações do Pedro, em especial essa última vez, se você conversou sobre esse fato de ficar fora contra o São Paulo, qual foi a reação dele em relação a tudo isso? Obrigado. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende, e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço.
Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Pode ir? Aqui. Boa noite, Felipe Isabelle Costa, Canal Gold. Queria te perguntar sobre negociações e como a janela abriu, né? A gente também tem visto um pouco da movimentação do Flamengo no mercado. Até surgiu o nome do jogador, né? Mike Johnston, que aparentemente tinha até um voo comprado para chegar durante essa semana, mas a diretoria parece que voltou atrás. Queria saber de você, que é o técnico e provavelmente acompanha isso tudo, como é que tem sido esse trabalho para mapear? Por que teve essa decisão de voltar atrás pela contratação desse jogador? Além de contratações para chegadas, também tem notícias sobre saídas, como o Matheus Gonçalves. Tem alguma decisão tomada sobre o Matheus? Você conta com o Matheus no time? E também queria entender o que rolou com o Mike, que voltou atrás, né? Obrigada. Desculpa, essa pergunta é uma pergunta para o Boto, né? Eu sei, não, sim, o clube, eu passei para o clube o que eu acho que a equipe precisa, o elenco precisa, as posições que a gente precisa reforçar, as características dos jogadores que eu gostaria que chegassem. Depois é o clube que mapeia, que faz as ofertas, que contrata, que cancela, que toma as decisões que eles têm que tomar. O jogador que eles colocarem para mim, o meu trabalho é fazer eles renderem o máximo possível, né? Obviamente que sabemos que tem que chegar gente. Perdemos bastante jogadores e vão ter que chegar outros para poder elevar o nível ainda mais desse elenco que já é altamente qualificado. Sobre o Matheus, conto com ele, claro que conto com ele. Até muito nobre da parte dele querer jogar, adoro isso. Ele ama jogar, ama futebol, se frustra quando não está no campo. E até agora, claro, a posição dele, a concorrência com a posição dele é muito alta. Era o jogador titular da seleção brasileira, que acabou de sair, agora tem o Luiz Araújo, tem o Plata que joga com ele, nessa posição, e competir posição com esses jogadores. E, aliás, o Gerson era capitão da equipe, então não é fácil, e teve menos minutos. Então é muito admirável e louvável a humildade dele de querer descer para o sub-20 para poder ter minutos, e é onde eu gosto muito. Claro, me passaram os vídeos, as imagens, a gente olhei, falei, ok, com as características que eu quero, e aprovei, claro. Felipe, aqui tudo bem? Boa noite, Cidão Marina Litoral News. Eu lembro que você deu uma declaração quando o Pedro estava voltando, que ele primeiro teria uma alta médica e depois alta futebolística. Queria te perguntar se em algum momento você viu essa alta futebolística, desde o momento que ele voltou até agora. E, em cima disso, a gente via nas suas falas dos jogadores que o Pedro se dedicou muito durante o período lesionado. Você acredita que esse pode ser o tom da sua conversa com ele para ele voltar ao potencial que ele tem? Desculpa, repete a segunda parte. Qual é a pergunta em concreto? Eu quero saber, com base naquilo que você falou, do Pedro ter uma alta médica e depois alta futebolística, se já aconteceu na sua visão, em algum momento. E também a questão dessa volta do Pedro, porque quando ele estava lesionado, você falava muito que ele era um dos que mais se dedicava, e a recuperação até foi rápida por conta disso, e isso pode ser algo que você possa lembrar para ele voltar a performar em grande forma. Isso me surpreende, porque é um jogador que se esforça tanto, né, para superar uma lesão tão grave. Que eu espero é que ele se dedique ainda mais para superar e ganhar ritmo durante os treinamentos, né? Se vocês podem ver bem comigo, assim, não consigo ser justo com todo mundo, não consigo, tem alguns jogadores que não, mas grande maioria dos jogadores que falaram no campo ganharam a vaga. Então quem está melhor normalmente comigo acabou jogando. Teve a exceção aí um pouco do Varela, talvez, que mereceu jogar, só que o Wesley estava num momento extraordinário. Mas assim, normalmente, o pessoal o próprio Plata estava pedindo passagem e ele acabou ficando mais uns jogos no banco. Mas o resto, quem joga bem, como eu falei para vocês, eu quero botar os melhores no campo. E eu espero isso, que o Pedro se torne o melhor no treino. O melhor. Que ele fique louco comigo e vá lá e faça 5 gols amanhã e que seja uma opção mais para o nosso ataque. Não, ele tem a alta médica, né? Só que a alta competitiva é uma coisa que não é mensurável, uma coisa que a gente entende que quando a gente
compara, né, e a gente espera o Pedro antes da lesão, e você vê depois da lesão, ainda está longe. Então, para mim, a alta competitiva você vê quando o jogador começa a se assemelhar com o que ele era antes, né? Então, é um pouco isso. A alta médica é a única que avala o jogador para poder voltar. Oi, Felipe, Sérgio Lobo. Queria saber de você o seguinte. Hoje foi mais um exemplo, vou falar do jogo, tá? Foi mais um exemplo. Foi um jogo grande que o Flamengo ganhou, manteve a liderança e fez uma grande atuação, né? Vai falar do jogo, fica chateado. Vai lá, desculpa, pode ir. E aí o seguinte, o que eu reparei de novo contra um time do porte do São Paulo, que é um grande time do futebol brasileiro, vindo aqui enfrentar o Flamengo no Maracanã, que é um time que atuou de novo com a linha toda para trás, deixou o André Silva na frente, o Oscar um pouquinho ali flutuando entre as linhas, para tentar chegar próximo ali do André. No segundo tempo, recuou ainda mais o Oscar. E assim, você está preparando cada vez mais a tua equipe para ter esses embates, mesmo contra times grandes, enormes do futebol brasileiro, vindo aqui no Maracanã para jogarem mais uma vez dessa forma, com linha baixa e tudo, que é o que está acontecendo, né? O time deixa o Flamengo ficar com a bola, o Flamengo tentou várias vezes, o Rafael fez um grande jogo, o goleiro do São Paulo, hoje evitou muito mais gols. Enfim, queria saber como é que está sendo esse preparo, olhando mesmo para o adversário, que é um adversário grandíssimo no futebol brasileiro. Grande pergunta. Estou até feliz pela sua pergunta, mas eu vou ter que discordar, porque sobre a minha visão do que eu li nas notícias do time que ele preparou para enfrentar o Flamengo, é um time que ficou baixo, não é um time que veio para jogar baixo, é um time que ficou baixo e veio, é um time que veio para jogar, montado para jogar, com jogadores com bom pé, não veio para se defender, porque se fosse para se defender, teria vindo com outros jogadores, só que a pressão asfixiante dos atacantes não deixou eles jogarem, e aí eles tiveram dificuldade de sair, e nosso time depois conseguiu sair, não sempre, e você pode ver como eles não vieram baixo, que o Rossi teve que dar mais de 4 lançamentos longos no primeiro tempo. Então eles vieram para pressionar. Desculpa discordar um pouco, mas o fato de o time conseguiu encontrar soluções e os espaços que o São Paulo estava deixando, empurrou o São Paulo até embaixo. Então com esse 5-3-2, acabaram fechando, bloqueando bastante o meio, e a gente só conseguia entrar por fora. Mesmo assim, fizemos muitas chances e... Estou frio aqui. E fizemos muita chance, fizemos um primeiro tempo assim maravilhoso, praticamente perfeito. Não lembro do time ter sofrido, mas esse time de São Paulo é um time muito bom e eu já sofri o Crespo como treinador aqui. Nós ganhamos com o Flamengo, com o Renato Gaúcho, e no resultado acho que foi 4-1, se não me engano, 5-1, 5-1. E na minha visão não foi justo, porque a gente sofreu muito aquele jogo. Então eu conheço bem o Crespo, sei o treinador que ele é, e essa vitória tem muito mérito, porque não é um jogo tão simples como vocês podem pensar. Aqui, Felipe, boa noite. Felipe, ontem o presidente deu uma entrevista e ele falou que desde o final de abril, início de maio, já conversa com você sobre a renovação do seu contrato, deixando basicamente a entender que falta uma resposta sua. Valeu, Pedro. Qualquer novidade? Quando você pretende dar essa resposta, como é que está a negociação? E só mais uma, se me permitir. Fluminense foi eliminado na semifinal, Palmeiras nas quartas de final. Quero saber de você, assim, olhando o comportamento das equipes brasileiras no Super Mundial, você acha que vai ter no futebol brasileiro um pré e um pós-Super Mundial na questão de comportamento, de jogo mesmo? Você acha que esses embates que teve entre os brasileiros e os europeus pode mudar alguma coisa no futebol aqui? Obrigado. Bom, sobre a renovação, é muito fácil, né? Eu quero ficar e o clube quer que eu fique. Não tem outro caminho, né? Então, assim, eu não tenho pressa, porque eu tenho prioridades, estudar muito os adversários. Tivemos um Mundial pela frente e foram noites e noites aí, não sem dormir, senão acordando no meio da noite, né? Com preocupações. Então, assim, eu gosto de fazer as coisas com calma. Sempre deixei muito claro para o presidente o que eu penso, como eu acredito, como eu enxergo o jogo e os princípios e valores que eu tenho. Muito feliz de o clube acreditar também na ideia e não tenho dúvida que vai se resolver o antes possível.
Sobre o Super Mundial, eu acho que não vai mudar tanto, assim, ainda, porque os jogadores são os mesmos, os treinadores são os mesmos, a gente volta para uma realidade onde nós temos um futebol adaptado a viagens, a gramados, a condições climáticas, a torcidas não agressivas, né? Não é essa a palavra, mas assim, que cobram muito, e um futebol completamente diferente do que é o europeu. Que com isso que conseguimos no futebol sul-americano é competir com eles, né? Mas o que eu falei eu não muda, eu penso, os melhores jogadores foram para lá, estão lá, eles montam seleções em cada time desses de elite e foi muito boa experiência. Foi boa experiência para a gente se enxergar dentro do campo, ver como é que nós estamos, tanto taticamente como tecnicamente, com todos. Foi bom para ver várias situações, trocas com treinadores, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com os treinadores, ir para o vestiário deles, ficamos lá trocando planos de jogo, achei super interessante, e também para analisar a imprensa estrangeira, né? Não só a brasileira, né? A estrangeira também. Então, assim, foi muito legal, uma pena ter caído nas oitavas. Eu acho que poderíamos ter chegado um pouco mais longe aí, seria o ideal. Tá aí, galera, entrevista coletiva de Felipe Luiz. Tudo indica que ele irá renovar com o Flamengo, né? Ele quer renovar, o Flamengo também quer. Ele acabou de falar isso, né? Ele tá contente. E, cara, essa entrevista aqui, dos últimos tempos, no Flamengo, é a entrevista mais aguardada, galera. Por causa dessa polêmica, né, com o Pedro, né? E o Felipe Luiz revelou tudo. Cara, ele cansou de esperar pelo Pedro. Porque o Pedro não corresponde nos treinamentos. Ele não quer correr como o Felipe Luiz gostaria que ele corresse. Como os outros jogadores correm. E para jogar no time dele, ele já falou. Tem que mostrar nos treinos que tem condições de jogar. Felipe Luiz, parabéns pela sua coragem. Parabéns, cara. Você fez uma coisa que eu já esperava que você fizesse. Você revelou tudo. Você tem coragem, falou a verdade. Eu vejo verdades nas palavras do Felipe Luiz, porque ele sempre foi verdadeiro, né? Então, o Pedro tá pisando na bola, cara. O Pedro quer jogar só com o nome. Depois que ele voltou da lesão, ele quer jogar só com o nome. Ele fez um bom jogo contra o Corinthians, fez um bom jogo contra o Juventude e só. Se ele não quiser treinar, ele vai ter que sair do Flamengo, né? Porque para jogar no Flamengo, o cara tem que treinar. E o Felipe Luiz foi reto, foi direto e reto, né? Se não treinar, não joga. Ele afastou o Pedro porque tá de saco cheio, cara. Então, tá revelado, galera. Tá revelado, o Pedro, então, é o culpado da história. Ele não quer treinar, então, se não quer treinar, não vai jogar. Então, cara, o Flamengo tem que dar um jeito nisso daí. Ou será que é a hora do Pedro sair? O que vocês acham? Comente aqui, quero saber a opinião de todos vocês. Tô feliz pelo Mengão, pela vitória do Flamengo. Amassou o São Paulo, né? 2-0, saiu baratinho. Era para ter ficado 2-0 já no primeiro tempo. O goleiro Rafael pegou várias bolas, cara. Léo Ortiz teve bola na trave, a bola volta, bate no goleiro e sai. Teve altas defesas, né, do goleiro durante todo o jogo. Peraí, galera, peraí. Pronto, parei para espirrar. Muito bem. E que eu tava falando aqui do jogo, né? E o Flamengo jogou muito bem, 2-0 ficou barato. Era para ter sido uns 4, né? Pelo volume de jogo, né, cara? E depois que o Flamengo fez 1-0, ele tira o pé e dá uma descansada, né? Porque o ritmo é frenético. O tempo todo, até fazer o gol. Depois o Flamengo faz o gol, tira o pé e no finalzinho entrou o Wallace Ian e fez o dele, né, cara? O menino tem estrela, né? Tava no lugar certo, na hora certa, a bola volta e ele faz o gol. Luiz Araújo, melhor em campo. Jorginho jogou muito bem. Léo Ortiz, monstro. Wallace Ian entrou e fez o gol. Então, esses são os melhores. Mas não quer dizer que o Rossi foi mal. O Rossi saiu jogando errado uma vez, né? O Léo Ortiz perdeu uma bola ali também no primeiro tempo, mas depois ele se recupera e vai lá e consegue tirar a bola da área. E só que assim, teve poucos erros, né? A nota triste foram as lesões do Ayrton Lucas e também do Alexandre. Essas notas são tristes.
Temos o Matias Vinha. Será que ele já vai para o jogo? Ou o Felipe Luiz vai improvisar o Varela na lateral esquerda de novo? O Varela que vem jogando muito bem, né? Parabéns ao Varela também. Alan jogou bem, Jorginho jogou bem. Arrascaeta, mais ou menos, mas tá bom, né? Ganhamos, tá bom. Saudações, galera. Valeu, fui.